que, é Jesus, mas se não for Jesus, se a pessoa for boa, ela está garantindo ali a sua salvação. Só que nós cremos biblicamente que é Cristo somente que traz a salvação e nada mais. Nada além dele, mais ninguém. Apenas Cristo é suficiente para salvar o homem. Hoje em dia, inclusive, não é politicamente correto afirmar que somente Jesus Cristo salva, até porque nós vivemos uma sociedade pluralista, com muitos pensamentos, com muitas crenças. Mas bem na verdade, a palavra do Senhor nos diz que, apesar de nós podermos viver como se estivéssemos numa Atenas da época do apóstolo Paulo, com muitas ideias, crenças, deuses, apesar de termos que respeitar a opinião dos outros, nós não devemos nos calar e devemos crer e afirmar que a salvação vem exclusivamente pela fé em Jesus. Apesar desse discurso soar ofensivo, obsoleto, separatista ou uma posição arrogante perante outras religiões, nós devemos ser coerentes com aquilo que a Bíblia Sagrada diz e nós devemos afirmar e declarar: somente Jesus Cristo salva. Somente Cristo concede salvação aos homens. A igreja não salva. Hoje eu estava falando na classe de batismo. Não adianta você fazer parte da igreja e Cristo não está dentro de você. Você está dentro da igreja, mas o Senhor não está dentro de você. A igreja não salva. Então eu não preciso vir na igreja. Não, isso é outra coisa. Quem salva é Cristo. Igreja é consequência da sua salvação em Jesus Cristo. Igreja é o povo de Deus que foi formado por causa da salvação de Jesus Cristo. Há igrejas que dizem o seguinte: fora da igreja tal, não há salvação, como no catolicismo romano. Há igrejas e denominações evangélicas que, apesar de seus corpos doutrinários não afirmarem isso, mas na prática, as pessoas estão dizendo que se você não estiver em tal denominação, você não pode ser salvo, que a salvação está ali. Se você não fizer parte de uma denominação, você não vai para o céu. E se você sair de lá, você vai para o inferno. Ser membro de uma igreja é consequência de ser salvo, não é condição para a salvação. Não é a membresia de uma igreja que vai te levar a Cristo, é Cristo que te leva à membresia de uma igreja. As boas obras não salvam. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo deixa claro que a salvação é pela graça por meio da fé, não por obras para que ninguém se glorie. Pastor, mas então eu posso fazer o que quiser e ser uma má pessoa? Não é isso. As obras, elas não salvam as boas obras. Quem salva é apenas Jesus. Mas aquele que é salvo de verdade, apresenta boas obras. Boas obras, elas servem para autenticar a nossa fé no Senhor, para dizer quem é e quem não é. São os frutos da salvação, mas não a causa da salvação. A causa da salvação é Jesus Cristo. Somente Jesus salva. Não é Cristo mais as boas obras. É somente Jesus. O batismo não salva. Inclusive, existem muitas pessoas que se batizaram e vão para o inferno. Por quê? Porque o batismo não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Não adianta uma pessoa descer nas águas do batismo, tomar um banho sagrado, entre aspas, e achar que está tudo resolvido. E viver uma vida de qualquer jeito, uma vida no pecado, uma vida na imoralidade, longe de Deus, mundana, e dizer o seguinte: eu sou batizado, eu vou chegar no céu. O batismo não salva. Agora, quem é salvo e pode, deve se batizar. O batismo é para o salvo, não o batismo é para salvar.
A guarda da lei de Deus não salva. Basta ler Gálatas, o que Paulo escreve aos Gálatas. Na verdade, ninguém pode guardar a lei, só um guardou totalmente a lei de Deus. E esse um é Jesus Cristo. A lei, ela serve, segundo Paulo aos Gálatas, apenas para nos condenar. Para dizer que nós somos pecadores e que nós precisamos de um redentor. Só para isso. A lei serve para mostrar o seguinte, que nós somos miseráveis pecadores e precisamos da riqueza da graça de Deus para sermos salvos. A lei, ela deve ser algo para nos levar para a cruz e confessarmos diante de Cristo a nossa falência, a nossa necessidade da graça dele sobre a nossa vida. Os sacramentos não salvam. Você pode passar por 7 sacramentos, como diz a Igreja Católica. Degraus que você vai passando em rituais. Mas não são sacramentos que salvam. Na verdade, essa foi uma das teses combatidas pelos reformadores. Quem salva é só Cristo. A ceia é uma ordenança, uma espécie de sacramento. Não é a participação nela que salva, agora o salvo deve participar dela em memória do Senhor. As penitências não salvam. Lutero, ele era atormentado com esse negócio do pecado, ele achava que ele tinha que fazer penitência, ir na neve, pelado, nu, e se punir com chicote, achando que assim ele ia agradar a Deus.